Palavra de Deus em ligeiros tempos. No livro de Lucas, no capítulo 16, o verso 27 e o verso 28. Lucas 16, verso 27 e o verso 28. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que me deis testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Queridos irmãos, estamos no mês da família e achei oportuno também trazer essa reflexão sobre este homem que também envolve sua família. Então, quando analisamos esta parábola que Jesus proferiu em Lucas 16, ela tem uma particularidade, no entanto, diferente de todas as parábolas que Jesus proferiu. Se analisarmos bem, em nenhuma das outras parábolas Jesus fala nomes de pessoas. A parábola das virgens, do mordomo infiel, do finhadeiro, Jesus não dá nomes. Porém, nesta parábola aqui, Jesus ele menciona o nome de um homem chamado Lázaro. Amém? E então, daí, meus irmãos, a partir dessa ideia, construímos um tema chamado o grito de uma alma perdida por missões. O grito da alma perdida por missões. Então a Bíblia, meus irmãos, ela é enfática quando Jesus menciona esse episódio entre a história deste homem rico e este homem Lázaro. E os irmãos bem sabem de todo o contexto em que Lázaro mendigava na porta do rico, e o rico, as migalhas que caíam da sua mesa servia para Lázaro comer. Lázaro era consolado pelos cães que lambiam suas feridas, e a Bíblia ela fecha um enredo em que os dois morrem, os dois falecem. E a Bíblia diz agora, meus irmãos, que os dois, analisando a morte, a partida dos dois, seguem-se caminhos diferentes. Lázaro, apesar de ser pobre, apesar de estar comendo do que caía da mesa deste homem rico, a Bíblia descreve que ele foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. No entanto, Jesus omite aqui quem levou o rico para o seu destino eterno, o Hades ou o inferno. Então, podemos notar, meus irmãos, a seriedade desta palavra, em que Jesus fala ou se refere a ambos os lugares, ao seio de Abraão como ao inferno, e Jesus dá ênfase quando ele cita o nome de uma das pessoas, Lázaro, dando-nos a certeza que é um local real, uma história real, um acontecimento real e um destino real. Portanto, meus irmãos, vemos nesta passagem 3 tipos de gritos: o grito da terra, o grito do inferno e o grito do céu. Quando estava meditando nesta palavra hoje à tarde, antes de trazer para os irmãos, eu fiquei
um pouco triste, comovido no meu coração com essa história que Jesus conta. Então, primeiro, meus irmãos, a gente vê a súplica de um homem condenado, que teve tudo nesta vida, conforto, teve vestes esplêndidas, muitos empregados, e apesar de tudo, o que condenou este homem não foi essa riqueza, não foi ter uma mesa farta, não foi ter roupas caras, mas o fato dele se esquecer de Deus em vida, tendo tudo. Era mais fácil para ele servir a Deus do que Lázaro, não tendo nada, cheio de chato e consolado por cães. E esse homem, ele se desliga das coisas de Deus, de uma realidade presente tanto na vida de Lázaro quanto na dele. E Jesus, quando fala esta parábola, ele fala da seriedade das nossas escolhas em vida. Quando nós analisamos, meus irmãos, o grito da terra, esse primeiro grito, a gente pode analisar que é um clamor pelos que ainda podem ser salvos. Clamor da terra, o público-alvo dos moradores que ainda estão vivos sobre a terra. Porque quando analisamos, meus irmãos, o texto, ele diz o seguinte: então replicou: Pai, eu te imploro que me mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este tormento, esse local, esse lugar de tormento. Está em Lucas 16, 27 e 28. Então nós vemos esse clamor, meus irmãos, de um homem que sabia que não tinha mais chance de vir a esta terra, que seu destino estava selado, que estava num local que muitas pessoas tentam ignorar. Não existe uma vida após a morte, e essa história de inferno é balela. Essa história de inferno foi criada pelos cristãos para meterem medo e manipularem as pessoas. Nessa parábola, Jesus deixa bem claro que somente Jesus tinha essa autoridade como Deus de pegar o que houve depois da morte e trazer para os seus ouvintes, para que eles pudessem dar crédito à palavra do Senhor Jesus. E para que eles escolhessem, meus irmãos, optar por uma decisão que não os levasse para lá. Ninguém mais poderia falar dessa parábola ou deste acontecimento se não fosse o próprio Deus. Quem iria cruzar o portão da morte para testemunhar essa história? Mas Jesus, ele chama a atenção do seu público contando o fato deste homem que se depara com Abraão, e da Bíblia diz que de onde ele estava, ele vê Abraão ao alto, e ele tem esse diálogo: Pai, eu te imploro, eu quero lutar com todas as minhas forças, todas as possibilidades que ainda eu possa falar, que é o Senhor Abraão. Mande que Lázaro vá à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar. Então, o que o rico está tentando passar aqui, que Jesus usou o sermão desse homem, e qual a implicação para nós? A morte do rico, ela não apagou a sua consciência. O inferno para onde ele foi lançado, ele se lembrava da sua vida, ele se lembrava do seu pai, ele se lembrava dos seus irmãos. E se nós analisarmos a vida desse rico, o contexto que levou ele lá para o inferno, pode ser refletida na sua família. A sua família, igual a ele, também se esqueceu de Deus. A sua família, por certo, vivia em luxo, e a causa principal que levou aquele rico para o inferno, a preocupação dele é que a família não continuasse naquele estado, e ele suplica a Abraão
imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que me dê testemunho, a fim de que não venha para esse local do tormento. O rico, meus irmãos, apesar de estar no estado eterno de condenação, ele ainda tem a lembrança da sua família. E ele sabe que o modo que a família dele está, não chegará no céu e também cairá naquele local do tormento. Então, meus irmãos, esse grito que vem da terra é um grito muito forte. Do inferno ele clamou a Abraão por missões aqui na terra. Agora, que pena, meus irmãos, que ele não pôde ser atendido. Por quê? Porque Abraão deixou bem claro para ele: quem está no inferno não pode mais voltar para reconstruir sua vida, para consertar os seus erros, para depois subir ao céu. Não. É um estado eterno. Tanto para os que estão no céu também não voltam para dar mensagem a ninguém, assim também quem foi condenado ao inferno também não volta. O rico lembrou-se dos seus irmãos vivos. Isso mostra que no inferno existem memórias. Imagine você, meus irmãos, uma pessoa que recebeu várias e várias oportunidades de aceitar o Senhor Jesus, um ente querido nosso que foi evangelizado, que foi dado a oportunidade, e ele segura: eu não quero, eu não aceito, amanhã. E não imagina a seriedade que será se ele partir sem aceitar o Evangelho. Então essa parábola de Jesus, ela é muito forte. Reforça para nós o nosso cuidado, a nossa responsabilidade. Existe, meus irmãos, um ditado em que se diz: enquanto a vida há, vamos repetir, eu acho interessante. Enquanto a vida há esperança. Apesar de ser um ditado popular, tem um fundo muito grande de verdade. Enquanto a vida dá-se um jeito, enquanto a vida há uma chance do pecador abandonar seu pecado e se voltar para Jesus. Enquanto a vida, o cristão que está errante pode consertar sua vida. Depois que ele cruzar os portais da eternidade, ele não pode fazer mais nada. Veja só, meus irmãos, que este verso, enquanto a vida, há esperança, condiz com esse texto bíblico que está em Hebreus capítulo 9 e o verso 27. E assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quantas vezes os homens estão ordenados a morrer? Uma vez. Por isso que enquanto há vida, há esperança. Partir para a eternidade, não existe mais escapatória. Se você partiu salvo, partirá para a eternidade. Se você partiu sem Jesus na sua vida, você partirá também com seu destino selado. Hebreus 9:27 diz que o homem está ordenado por Deus, que ele viva uma vez, nasça, mas chegará um momento em que esse homem morrerá. E depois disso, existirá, já esclarecido, já estabelecido, um tribunal que condenará ou absolverá este homem. Portanto, é necessário, meus irmãos, quando analisamos o grito da terra, que nós analisamos que as missões que fazemos é mostrar ao pecador, tem que ter a tônica na nossa mensagem, no nosso discurso, que o pecador ele está diante de dois caminhos eternos, ou para a salvação ou para a condenação. O que temos no enredo do pregador, a mensagem do pregador, é que isto é uma realidade. Não adianta eu encher a igreja com tantas distrações, diversões para agradar o povo, encher essa igreja e eu omitir esta verdade. O que Jesus está dizendo é que o homem ele morre uma
está sadio, morre aquele que está nas últimas horas no UTI, a morte surpreende o homem. E o que Jesus diz é que este homem, ele partirá para a eternidade e não poderá mais voltar. A morte, meus irmãos, ela encerra a oportunidade de um homem tomar a escolha certa ou a redenção. O homem parte desse mundo e quando ele parte desse mundo, ele selou o seu destino. Em Eclesiastes, meus irmãos, capítulo 9 e o verso 4, a Bíblia diz o seguinte: para aqueles que estão entre os vivos, há esperança. Para aquelas pessoas que ainda não morreram, ainda existe esperança. Então, esse tempo que temos, esse clamor que a igreja tem de ouvir e dar solução para o mundo é mostrar o Evangelho. Não existirá outra escapatória, porque a morte ela não escolhe quem ela quer levar. Salmo 139 diz que tem um tempo estabelecido para todas as pessoas, que Deus conhece a história de todos que vêm ao mundo, está escrito no livro dele. Quando analisamos isso que Salomão ensina em Eclesiastes 9:4, que a vida é uma oportunidade para mudanças, para conversão e para reconciliação com Deus. Quando analisamos, meus irmãos, por exemplo, o papel da igreja nessa mediação entre céu e inferno, nós temos de tomar por posse aquilo que as Escrituras nos diz, que é nos compadecermos, de ir atrás daqueles que não têm mais força, daqueles que estão à beira do precipício, daquelas pessoas que já estão com o machado posto sobre a sua cabeça para a condenação, se caso ela não vier a arrepender-se. Se nós analisarmos Judas no capítulo 1, verso 22 e o verso 23, a gente vê a responsabilidade da igreja de Cristo com essas pessoas. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em amor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Quando analisamos, meus irmãos, esse compadecei-vos dos que estão na dúvida. Hoje a sociedade ela está mergulhada numa dúvida. Será que existe salvação mesmo? Será que o homem tem uma eternidade mesmo? Será que isso que eu faço é pecado? Será que isso é relativo? Os comunistas dizem isso, os pesquisadores dizem isso, os filósofos dizem isso, e o papel da igreja é tirar essa dúvida, é mostrar para o homem que ele só viverá uma vez e que ele padecerá e que existe um local de tormento para ele se ele não arrepender-se. Que sejamos, meus irmãos, compassivos e nós tenhamos essa missão de resgate dessas pessoas que estão sendo lançadas ao fogo. Nós vemos também, meus irmãos, a responsabilidade da igreja em Marcos 16, capítulo 15 e o verso 16, na grande comissão. Diz assim o versículo: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será. Esta é a mensagem que não somente os pastores devem pregar de púlpito. Essa grande comissão é dada a todos vocês, de ensinar, de resgatar do fogo aquelas pessoas que não têm esse conhecimento. O Evangelho, então, meus irmãos, ela não é uma sugestão. Se eu quiser eu evangelizo. Não, o Evangelho
Evangelho é uma obrigação de todo crente. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide não é um pedido, ide é uma ordem. Então, quando nós analisamos, meus irmãos, a voz que clama, ou o grito que clama da terra, é das pessoas que ainda podem ser alcançadas. O rico, ele sabia que para ele não tinha mais chance. O rico sabia que aquelas chamas o atormentariam por toda a eternidade, mas a família dele ainda tinha uma chance. O mundo perdido sem Cristo ainda tem uma chance, se eu e você tirar os braços cruzados. Se eu e você parar de mimimi, parar de contenda, parar de tantas coisas, tanto embaraço, e a gente nos unirmos para resgatar, o mundo ainda tem uma chance. Agora vemos, meus irmãos, o grito que ecoou do inferno, o clamor por misericórdia. O rico, em Lucas 16, verso 24, ele diz o seguinte: então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro, que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas. Veja, meus irmãos, o desespero desse rico. Ele não pediu uma taça de vinho como ele bebia aqui na terra enquanto ele era vivo. Ele não pediu um cacho de uva, ele não pediu uma mesa farta, ele não pediu suas vestes. Ele queria simplesmente uma gota de água e lhe era negada naquele local de tormento. Ali, meus irmãos, a ausência de Deus, ali a ausência de atenção por parte de Deus para quem está naquele local, produz um sofrimento pior do que as dores que ele sofre lá. Então, quando o rico ele demonstra o seu esgotamento, a sua falta de oportunidade, até uma gota de água era grande coisa para aquele rico. Isso mostra, meus irmãos, uma intensidade no seu sofrimento, porque de dia e de noite o rico se lembrava de todos os erros que ele cometera no planeta Terra. Ele sabia que enquanto ele estivesse vivo, poderia obter a lei e os profetas, que era a Bíblia do seu tempo. E ele renegou isso. Agora ele estava clamando de dentro do inferno por misericórdia. Então, quando analisamos, meus irmãos, esta parábola, esta é uma parábola em que Jesus menciona um personagem pelo nome. O que Jesus revela quando ele menciona um personagem pelo nome? Ele quer chamar a atenção dos seus ouvintes para uma história real, para um local real, de personagens reais. Quando nós analisamos, meus irmãos, dentro da perspectiva bíblica sobre esse assunto, vemos que Jesus chama a seriedade e a realidade do seu ensinamento. Pergunto para os irmãos: quem mais ensinou sobre o inferno além de Jesus, ou mais que Jesus? Não é? Então Jesus, o ministério dele foi pautado no ensino, e ele ensinou sobre o inferno e sobre a gravidade deste local. Em Marcos capítulo 9, verso 48, Jesus ele ensina o seguinte: que existe lá no inferno um fogo que não se apaga. Diz assim, eu escolhi essa parte: onde não lhe morre o verme e nem o fogo se apaga. Meus irmãos, aqui na terra, o fogo, para existir, ele tem que ter três componentes principais, não é? Ele vai ter que ter a matéria, o oxigênio e a chama. Para que se produza o fogo lá no inferno, não precisa disso. O fogo não se
acaba. O fogo não para de queimar as pessoas, e onde tem cadáver, existirá também os insetos que fazem parte da decomposição do cadáver. Mas como esses insetos vão morrer se aquelas pessoas que estão lá nunca morrem? O fogo nunca se apaga, elas nunca se esquecem do que elas fizeram, das oportunidades que tiveram. Quando vemos, meus irmãos, a seriedade deste local, Jesus ensinou que lá o fogo não se apaga, mas também Jesus ensinou que lá o destino está selado, a condenação eterna. Vamos ver, meus irmãos, que as Escrituras falam para nós em Mateus capítulo 25 e o verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus. Você vê que a composição do fogo, a intensidade do fogo, a duração do fogo foi preparado para um personagem único. Quem era? O diabo e seus anjos. Esse fogo ele tem na sua composição um juízo que arderá nele também e não se apagará mais. Aí o ser humano que se esquece de Deus caminha para fazer companhia ao diabo. E se o fogo que arde, que foi preparado para o diabo, arde eternamente, também arderá naqueles que optarem não receber o Senhor Jesus. A Bíblia também, ou Jesus também, vai dizer, meus irmãos, que haverá uma ressurreição, e que esta ressurreição muitos ressurgirá, ou todos vão ressurgir, mas uma metade para a condenação e outra para a salvação. Portanto, Jesus não estava brincando, Jesus não estava levando isso em brincadeira quando ele falou essa parábola do rico e Lázaro. Quando nós analisamos João no capítulo 5, o versículo 28 e o versículo 29, Jesus vai dizer o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acharem nos túmulos ouvirão a voz e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então é muito sério isso, meus irmãos. A Bíblia ela não omite o fato de existir um local que abrigará os ímpios e todos que se esquecem de Deus. Veja em Apocalipse, no capítulo 14 e o verso 10, o que a Bíblia vai falar sobre o tormento dos ímpios. Também este beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então não é, meus irmãos, brincadeira a essa decisão que temos que mostrar ao mundo. Não é brincadeira o fato de que a Bíblia reforça em tantas passagens sobre o mesmo local, sobre o mesmo tempo, sobre a mesma gravidade, sobre a duração do sofrimento. A Igreja de Jesus tem de se conscientizar do seu papel. Em Isaías 66, no verso 24, a Bíblia vai falar da necessidade que os homens têm de fugir dessa ira, e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará, e eles
também serão terror para toda a carne. Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 9 e 10, veja só o que está posto. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam a repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para seres do Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então vemos aqui, meus irmãos, duas referências em Isaías 66, 24, um dia que Deus escolheu para acertar conta com ele. Já em 1 Tessalonicenses, capítulo 9 a 10, vemos que o escape desta ira ou desse tribunal de Deus se chama Jesus. Agora, meus irmãos, vemos aqui o grito que veio do céu. Já vimos o grito que veio da terra para as pessoas que ainda têm chance. Vimos o grito do inferno daquele homem que não tem mais chance e das pessoas que estavam ali. Agora veremos o grito do céu. Quando pensamos no céu, meus irmãos, isto tem de consolar o meu e o seu coração. O que eu tenho visto na sociedade hoje, ou até mesmo em muitas igrejas, é que seus pensamentos, a sua esperança não está mais no céu, está na terra. Seus projetos não envolvem mais o céu, está focado na terra, está focado na sua riqueza, está focado na família, está focado nos afazeres e se esqueceram do céu. Estão focados em teologias distorcidas, estão focados em ter igrejas cheias, sem doutrina, sem palavra, e o céu não é mais o consolo dos cristãos. Mas aprove a Deus separar uma parte desse povo para perseverar. O céu para nós, meus irmãos, tem que ser a nossa meta principal, deve ser o foco em que gastamos tempo, gastemos vida consagrada ao reino de Deus. O céu será um conforto. O céu para os crentes deve ser o algo primordial. Então vamos ver o grito que veio do céu em Lucas capítulo 16 e o verso 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormento. Então, nós que estamos aqui neste culto, temos de ter na nossa mente que as provas e as lutas que passamos, ela não é o nosso fim. Ele simplesmente serve de trampolim para quando chegarmos no céu, não termos mais essas lutas, essas preocupações, essas angústias, porque ali Lázaro estava consolado. As doenças de Lázaro lá não o atormentavam mais. Lázaro agora não passava mais fome, nem sede, nem privações, nem suas companhias eram mais os cães, mas ele estava ao lado de Abraão, num paraíso, consolado por Deus. A Bíblia descreve, meus irmãos, o céu como um lugar de descanso, de alegria, de recompensa eterna pelo que nós fizemos, aqui na terra. O nosso amor, a nossa dedicação, a nossa vocação lá será recompensada. Eu passo que muitas vezes as pessoas querem os méritos deste mundo, as glórias desse mundo, as recompensas desse mundo, e não enxerga a recompensa maior, que é estar junto a Deus, que está consolado eternamente. Eu sei, meus irmãos, que a nossa vida de cristão aqui no mundo
tristeza. Por mais que nós nos esforcemos para que nossa vida ande no trilho, haverá choro, haverá lágrimas. Quanto mais nós nos dedicarmos ao Senhor, sofreremos perseguições do mundo, sofreremos até perseguições dentro da igreja. Mas quando chegarmos no céu, essas lágrimas não correrão mais dos nossos olhos. Existem muitas mães que agora estão chorando pelos seus filhos, muitos pais que perderam e sepultaram seus filhos. Existem muitas esposas que choram por seus maridos. E a vida cristã exige de nós muito sacrifício e muitas lágrimas. Mas vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 20 e o verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda, não é alguma, toda a lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quando analisamos isso, meus irmãos, isso deve confortar os nossos corações, deve reforçar em nós o amor que temos por Jesus, deve reforçar em nós o almejo de romper com o mundo, de romper com a inveja, com a intriga, com o cansaço, com as dores, e chorarmos pelo céu, e lutarmos pelo céu, onde todas essas coisas serão tiradas de nós. Também, meus irmãos, vemos que o céu é a glória dos justos. Em Mateus capítulo 13, no verso 43, a Bíblia diz o seguinte: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta é a voz de Deus para nós essa noite. Tem sobre nós uma promessa de glória. Tem sobre nós uma promessa que teremos ou estaremos no reino de Deus. E isso, se está chegando no seu ouvido hoje, ouça, guarde, ponha para dentro do seu coração, rompa com o mundo, rompa com os prazeres que tiram você de Deus, rompa com os laços que te prendem a este mundo. Tenha na sua mente que sobre você existe uma promessa de brilhar, de resplandecer, de clarear, de ser luz junto do nosso Pai. A Bíblia diz, meus irmãos, também que a voz que vem do céu, ela diz que existe para nós muitas moradas. Em João 14, o verso 2, diz o seguinte: na casa do meu Pai há ou existe muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Quando nós falamos de muitas moradas, a gente está falando de uma permanência eterna, Senhor. Quando nós rompermos com esse mundo, quando o Senhor Jesus nos tirar deste mundo, Ele nos colocará no seio de Deus, ou no conforto do céu, e ali estaremos para sempre. Ali não haverá mais a necessidade de sofrimento, de choro, de pavor. Ali seremos completos. Ali teremos um amigo chamado Jesus que estará conosco de dia e de noite. A voz que ecoa do céu, ela diz para a gente que existe uma felicidade eterna para os redimidos. Apocalipse, no capítulo 7, o verso 16 e o verso 17, a Bíblia diz o seguinte: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol,
nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se nós analisarmos esse texto, meus irmãos, os grandes problemas deste mundo, a fome que atinge milhões de pessoas, vários países, agora também a seca, produz sede entre os habitantes da terra, isso causa morte e caos. O sol escaldando cada vez mais quente. E a Bíblia diz que tudo isso um dia irá ficar. Isso um dia tudo irá parar. E seremos alimentados por Deus. Seremos conduzidos às fontes que jorram para a eternidade pelo próprio Senhor Jesus. O céu, no entanto, meus irmãos, é um estado eterno, de plenitude, de paz, de comunhão, de perfeita harmonia entre nós e Deus. Quando analisamos, meus irmãos, a parábola do rico e Lázaro, temos de ter este forte alerta: seremos ou fomos criados para a eternidade. Nós, por mais sadios que estamos aqui, um dia partiremos. Eu não sei a hora dos irmãos, não sei a minha hora, mas um dia partiremos rumo à eternidade. E o que Jesus nos remete ou nos traz à memória quando falou esta parábola? O inferno, ele é um lugar real, onde as pessoas irão para lá por abandonar o Senhor Jesus e sua palavra, mas lá eles não serão um vapor, eles ali serão atormentados por toda a eternidade pelas coisas que eles poderiam ter tomado, ou as atitudes ou as ações que eles tinham de tomar em relação a Deus e não tomaram. O rico pediu para alguém evangelizar seus irmãos. Hoje essa responsabilidade está nas nossas mãos. O céu não é uma história de carochinha, é um lugar assim como Jesus ensinou nesta parábola. Então, meus irmãos, ainda há tempo de mudança enquanto estivermos vivos. Como igreja temos a missão e o assunto deve ser urgente. Existe um destino que a humanidade vai passar ao céu ou inferno. Portanto, meus irmãos, que tenhamos esse amor no nosso coração, mas também que possamos analisar a nossa vida. Será que eu tenho almejado o céu? Será que minhas atitudes apontam que eu tenho sede desta água que está na eternidade? Será que as coisas do céu preenchem o meu coração? Será que como igreja eu estou tendo amor para arrebatar alguém no fogo? Eu não sou capaz, meus irmãos, nessa noite de analisar a resposta de ninguém. Mas eu quero dizer, se nós permanecermos nesta verdade, se a palavra de Deus preencher os nossos corações, isso mudará nossa atitude aqui na igreja e fora da igreja. Seremos, meus irmãos, esses missionários que levarão a mensagem a partir da nossa casa. O rico pediu pelos seus parentes. A família deve ser o nosso foco principal. Não adianta eu querer ganhar o mundo e perder minha família. O mundo é meu alvo, mas a família também. Portanto, meus queridos irmãos, que essas palavras que foram proferidas tenham lugar no meu coração e no seu coração, porque não são palavras do irmão Roberto, é palavra de Jesus. Se a igreja recebe esta palavra, diga amém. Amém. Que Deus abençoe a todos pelo encerramento deste culto. Bendito Deus e eterno Pai, glórias te damos, Senhor, pela excelência do teu santo e maravilhoso nome.
Agradecemos pela tua fidelidade, agradecemos pela misericórdia que tu nos tem alcançado. Te agradecemos, Senhor, por tudo que houve neste culto. Fomos edificados diante do Senhor com os versículos, com os hinos, com tudo que foi feito aqui, Senhor, se destinou para a glória do teu santo nome. Te agradecemos, meu Deus, pelos meus irmãos que aqui chegaram e participaram deste culto. Reconhecemos coletivamente, Senhor, que somos carentes da tua graça. Somos carentes, Senhor, da tua misericórdia. Somos carentes, Senhor, do poder necessário que vem de ti para romper com o mundo, para romper com o pecado, para romper com os embaraços e amarmos o céu. E olhar para o Senhor como sendo a nossa esperança para a eternidade. Nos ajude enquanto igreja a não somente amar ao Senhor, mas também amar aos perdidos, a amar nossa família, a amar nossa casa, a amar nossos filhos, a amar nossas esposas, esposos, para que todos sejam alcançados pelo Evangelho. Que nossa família tenha um destino diferente daquele rico que nós vimos, Senhor, através da tua palavra. Que nós possamos, Senhor, clamar no inferno pelas pessoas que estão aqui, mas que a partir, Senhor, da nossa obediência, do nosso amor por ti, nós possamos proclamar enquanto eles têm vida, enquanto eles podem tomar uma decisão. Portanto, Senhor, abençoe todas as famílias desta igreja. Abençoe, Senhor, todos os irmãos, que eles saiam daqui regozijados, Senhor. Saiam fortalecidos no poder que há no teu nome. Para que o inimigo, Senhor, seja envergonhado. Para que nosso pendão e nossa bandeira seja a união entre nós. Para que o mundo saiba que tu estás em nós e nós estamos em ti, e o mundo seja convencido deste amor que liberta. Pai querido, eu apresento ao Senhor o anjo desta igreja, o nosso querido pastor Gilmar, que está tratando, Senhor, de assuntos familiares. Que tuas mãos estejam estendidas na vida do teu servo e de toda a sua família. E se for necessário, realize milagres, Senhor. Se for necessário, Senhor, que o teu servo venha aqui com risos, agradecendo pelas vitórias que tu tem dado ao teu servo. Nos despede em paz, em teu nome. Tudo isso, Senhor, eu oro em nome de Jesus. E meus irmãos dizem amém. Oração silenciosa, temos concluído o trabalho desta noite.